Olá, boa noite. O Notícias Companhia Visão Brasil está chegando ao vivo nesta quarta-feira, 29 de junho de 2011, para toda a Baixada Santista, para todo o litoral. E Esperanto. Nós recebemos até uma indicação, uma sugestão de pauta. Eu vou até começar perguntando: é uma língua morta, professor? Tem muita gente que acredita nisso, mas não é não, porque eu não sou fantasma, né? Eu estou aqui em carne e osso, estou falando. Então, língua morta seria, por exemplo, o latim, o grego clássico, né? Uma língua que ninguém mais fala. E você não teria como falar assim, o ascensorista atendeu o celular, porque naquela época não existia nem elevador, nem ascensorista e nem telefone celular. O Esperanto é diferente, é uma língua viva. Tem cerca, viu, Eduardo, tem cerca de 3 milhões de pessoas no mundo que falam Esperanto e tem muitas publicações, tem livro, tem estações de rádio. Data de que ano o Esperanto? Esperanto tem 124 anos, ele é de 1887. É um bebê em termos de língua, né? A gente pensa, é muito tempo, mas não, é muito recente. Esse número citado pelo professor de pessoas que fazem uso dessa linguagem se concentram mais aonde? Em 124 países. É a língua mais espalhada que existe. Jura? É. Mais espalhada? Nós temos, assim, algumas concentrações, por exemplo, Brasil, França, Estados Unidos, Inglaterra, China, tem muito esperantista, mas eu tenho amigos na Sibéria, nos Emirados Árabes, em qualquer lugar, na Terra do Fogo, lá no sul do Chile, em qualquer lugar que você imagina, na África, Congo, qualquer lugar que você imagine tem algum esperantista. A língua mais falada no universo, ou pelo menos no planeta, né, vamos colocar assim, é o inglês, ou não? Não. O espanhol seria uma língua também... O espanhol está na frente. O espanhol, há pouco tempo, o inglês era mais falado que o espanhol. Talvez a língua mundial, hoje já não é mais. Na verdade, a língua mais falada é o chinês. Chinês. O chinês. Existem 1 bilhão e 200 milhões de chineses. 1 bilhão e 200 milhões. Tem mais chineses ainda, mas que falam o mandarim, que é a língua principal. Existem várias línguas na China. O inglês vem bem lá atrás. Pra você ter uma ideia, 6% da população do mundo fala inglês. 6%. 94% não fala. E não é uma estatística minha, isso é uma estatística dos próprios americanos. Agora, é a língua do dinheiro, né, Eduardo? Exatamente. Então é como se fosse a língua dos negócios. Business. Então, todo mundo estuda inglês. E eu volto aqui com o nosso convidado para saber exatamente, eu fiz a colocação, qual era a língua mais falada no mundo. O professor Emílio Cid disse que não é o inglês. Não é. O inglês está longe. Então vem da China. Primeiro é o chinês, depois o espanhol, o inglês estaria em terceiro lugar. É uma língua bem espalhada, uma língua muito importante, eu acho que todos devem aprender, mas está longe de ser a língua mundial. Eu perguntei, professor, se o Esperanto era uma língua morta. Agora, o que vem a ser o Esperanto, para quem não sabe? O Esperanto é uma língua planejada, é uma língua que foi criada e ele tem a vantagem de ser uma língua muito fácil. Então, uma língua que seria 10 vezes mais fácil para qualquer pessoa aprender do que o inglês ou do que o espanhol, mesmo do que o espanhol. A sua origem? O Esperanto ele foi criado por um médico na Polônia e ele morava num local muito curioso, que naquela época a Rússia invadiu aí a Polônia. Então ele mesmo falava 5 línguas. Naquela região onde ele morava se falavam várias línguas. Ele mesmo falava o Yiddish, falava o alemão, falava o russo, falava o hebraico também da religião dele, e ele espalhou pelo mundo. No Brasil, nós temos alguma região do país que tem pessoas que são adaptadas ao Esperanto e falam Esperanto? Tem uma região muito importante do país. Qual seria? Santos. Santos? Olha só, Santos, está tão longe Santos, da gente, né? Está tão longe. Como diria o universitário aqui, está aqui, ó. Está aqui pertinho, né? Está aqui pertinho. Em todo lugar tem, em todo lugar, em Barra do Garça, em qualquer lugar que você imagine, a gente tem esperantistas. Você poderia produzir alguma frase em Esperanto para a gente aqui? Mi parolas Esperanton. Eu falo Esperanto. Ĉu vi komprenas? Komprenas. Entender. Você entende? Ele lembra, se mi parolas em Esperanto, eble vi pensos que mi parolos em la Itala. Ele lembra um pouco italiano. Italiano. Lembra um pouquinho Parla italiano. Parolas. Parolas. Né? Então ele tem 60% vem do latim. Não é uma língua inventada como o Klingon, como outras línguas que o Tolkien fez, é uma língua que foi adaptada de outras línguas. Correto. Então as palavras elas não foram criadas do zero. As palavras vêm do latim, vêm do alemão, vêm do russo, vêm do chinês. Essa soma deu origem. Para ficar uma língua que seja equidistante, que seja fácil para todo mundo, que todo mundo tenha, eu conheço essa palavra, eu conheço aquela palavra.
Então... Inclusive é importante destacar, porque existe a preocupação, né, até de você ter uma ortografia das mais corretas. Nós recentemente sofremos uma reforma ortográfica no português, só que esqueceram de avisar os nossos irmãos portugueses. Porque a reforma que vale para cá, ora pois, não vale para lá. Existem muitas diferenciações, né, professor? Muita coisa. O português de Portugal, dos nossos patrícios, né, com o nosso português. A ideia seria de unificar a África, os países africanos, Portugal e Brasil, mas não foi bem negociado isso, viu, Eduardo? A ideia seria fazer uma ortografia que aí você pudesse publicar um livro no Brasil e esse livro pudesse ser vendido em Portugal e vice-versa. Mas não foi combinado direito, e aí ficou no meio do caminho. E o que não é combinado direito não funciona, né? Principalmente com relação até a línguas, né? Mas Emílio Cid, ele que vem falando aqui de Esperanto, às vezes falando de outras línguas, daqui a pouco a gente vai falar dessa movimentação também da língua portuguesa, que é tão importante, a nossa língua, né? Quanto mais nós pudermos falar de forma correta... É sempre bom você tá divulgando isso no teu programa, viu, Eduardo? Pois não, professor. Isso chama a atenção das pessoas, né? Isso chama a atenção. Uma coisa, hoje tem uma moda de usar palavras em inglês e a gente vai usando até de uma maneira errada. Vamos dar um exemplo. Delivery. Delivery. Não, entrega delivery. Pô, delivery é entrega. Exatamente. Colocar moda fashion. A pessoa nem sabe o que quer dizer fashion e imagina que é outra coisa. É uma macaquice, vamos dizer assim, né? De querer copiar algo que não é nosso. E existe aqui, aliás, com sede em Santos, um movimento nacional de defesa da língua portuguesa. É um movimento muito interessante, porque não é um movimento radical, não pode ter nenhuma palavra estrangeira. Vamos citar, por exemplo, futebol. Futebol é uma palavra estrangeira que a gente está usando já há muitos anos. Mas existe um certo exagero, e esse exagero não vem do povo, vem das empresas de publicidade. Você lança um novo prédio, aí você coloca um nome bacana para ele ficar mais chique, né? Põe Maison, Garden, né? Mistura francês com inglês, aquela salada. Vira uma salada ortográfica. Fica um negócio meio estranho. Horroroso. Parece bonito, mas na verdade não tem identificação nenhuma, nem com a nossa linguagem, com a nossa cultura, né? A gente tem que assimilar as novidades, mas tem um certo limite, né? Porque a língua é nossa. Né? Se você usa toda hora, por exemplo, a palavra checar, né, que vem do inglês, to check, você vai perdendo vários significados, vai ficando pobre a língua portuguesa, você vai empobrecendo a nossa língua, que já é uma língua muito rica. Né? O Esperanto ele tem essa vantagem, ele não vem com essa intenção de querer dominar outras nações, não existe um interesse de dominação cultural, porque o inglês é uma língua muito importante. Mas o inglês ele se tornou uma mercadoria. A Inglaterra ela ganha mais dinheiro com a língua inglesa do que com a exploração de todo o petróleo do Mar do Norte. E existe uma diferenciação na língua inglesa falada na Inglaterra, no Reino Unido, vamos colocar assim, do americano? Sim, existe, mas eles têm uma, como se diz, uma cooperação para os dois juntos, trabalham juntos. O americano usa muitas, vamos classificar assim para a nossa língua, por gírias. Isso. Que nem Brasil e Portugal, né? Eles estão separados por um oceano, existem algumas diferenças. Mas os dois, eles têm uma unificação maior do que nós temos com Portugal, no sentido de divulgar a língua inglesa no mundo inteiro. Porque eles lucram muito através disso. Existe um lucro muito grande da mercadoria que é a língua inglesa. Então, nós gastamos muito dinheiro para aprender inglês, nós mandamos dinheiro para fora, para pagar professores, para pagar cultura que vem de lá. Que não falta só em escolas especializadas no idioma da língua inglesa, como também espanhol, alemão, português, japonês hoje, mas o inglês é sempre o carro-chefe. É sempre o carro-chefe. Vem sempre na frente ali, né? Isso é. E na verdade, até na língua americana, no inglês, o significado vem sempre ao contrário. Ao contrário, é invertido, né? Você não põe lá, aqui você coloca departamento de polícia, lá vem polícia, departamento. Primeiro vem o adjetivo, depois vem o substantivo. Exatamente, então é diferenciada da nossa, né? Eu vou até aproveitar aqui no nosso tema também, falando sobre línguas, existem publicações em Esperanto. Existem. E não são poucas. Não, tem cerca de 30 mil títulos de livros já publicados em Esperanto, existem jornais, revistas, estações de rádio. Por exemplo, em Cuba, na China, na Polônia, nós temos estações de rádio que irradiam diariamente. Qual a vantagem de falar ou publicar alguma edição, alguma literatura no Esperanto? Olha, tudo que você publica
qualquer livro que você escreva tem que passar pelos Estados Unidos para ganhar o mundo. Para virar um best-seller. Você tem que passar, por exemplo, um livro que é publicado na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, tem que passar pelos Estados Unidos para poder chegar aqui. Dificilmente ele chega diretamente. Então, só chega aqui o que interessa ao ponto de vista norte-americano. Entendi. E só sai daqui para o mundo a mesma coisa. Um filme brasileiro, para fazer sucesso no mundo inteiro, ele tem que ter uma temática que agrade aos americanos, senão ele não vai para os outros países. E o Esperanto, ele rompe essa dependência, porque ele trata da cultura como um ponto equidistante. Professor, nós temos vários conflitos, né? Se a gente for classificar na história da humanidade, as pessoas não se entendem falando a mesma língua. Aí existem aqueles pensadores ou aqueles que ficam divagando, dizem assim, e se nós tivéssemos uma única língua para todo mundo? A ideia é bonita, mas na prática ela não funciona. Não funcionaria. Inclusive o Esperanto ele nunca teve esse objetivo de ser a única língua do mundo. A ideia do Esperanto é assim, eu sou brasileiro, eu continuo falando português. O russo continua falando russo. Só que quando a gente se encontrar, nós vamos falar uma língua que não é nem minha e nem dele, é de todo mundo. E também não vamos falar a língua do argentino nem do americano. Até porque o castelhano, né, produzido, né, no idioma que a gente... até porque é uma curiosidade, tem muita gente que talvez não tenha se apercebido disso. Nós aqui no continente latino-americano somos até a minoria, porque a grande maioria não trabalha com a língua portuguesa. Mais o espanhol. É o espanhol. Espanhol, então, com certeza, nós estamos, de uma certa maneira, isolados. Mas como o Brasil é um país muito grande, que está com um mercado muito forte, o português está se impondo. Está se impondo em outros países. Ele está começando a criar corpo. Sim, por exemplo, na Argentina, você vê que existe um crescente de cursos de português. Eu li até há uns 6 meses atrás, um pouquinho mais, que várias obras do escritor brasileiro Paulo Coelho começaram a ganhar também, inclusive, notoriedade em outros idiomas, mas muita gente... Eu vou dar um exemplo. Inclusive, Esperanto também tem tradução. Também Esperanto. Também já tem tradução. Eu até fiquei curioso, porque no Japão, vários japoneses, né, procuravam as obras de Paulo Coelho em português. Em português. E você veja que quando o japonês resolve falar o português, ele fala com muita facilidade. Talvez nós não tenhamos a mesma facilidade, por exemplo, para falar russo. Em Esperanto? La libro estas sur la tablo. Libro, tablo. Tem uma... A sonoridade... Agora, existe uma dúvida muito frequente com relação ao Esperanto, que nós já até citamos lá atrás. Seria uma língua utilizada mais... uma área religiosa, como, por exemplo, no Espiritismo? Não. O Esperanto é uma língua neutra, não tem nada a ver com religião. Agora, na Itália, existe uma grande força dos católicos que apoiam o Esperanto. No Brasil, os espíritas dão um grande apoio ao Esperanto através de publicação de livros. Inclusive, tem muitos livros espíritas que foram traduzidos para o japonês, eles foram traduzidos através do Esperanto, porque estava muito complicado fazer uma tradução direta do português para o japonês. Eles pegaram a versão em Esperanto e do Esperanto traduziram para o japonês. O Nosso Lar, do Chico Xavier, né, do André Luiz, do Chico Xavier, teve mais alguns outros que eu não lembro agora. Eu tenho aqui um site para que você possa anotar. Anote aí, um site aqui que existe na Baixada, que é o esperanto.co, esperanto.co.nr. É isso, professor? Isso, está certo. Quem acessar esse site vai encontrar quais informações? Tem todas as informações. A gente convida até vocês de passarem aqui no Centro Ismênia de Jesus, onde está tendo um curso de Esperanto. O curso já está meio adiantado, mas dá para você ir lá. Seria um curso intermediário? Já mais intermediário. Mas dá para aprender muito fácil pela internet também. E o endereço? Endereço tem Campos Melo 312. Isso, Campos Melo 312. Professor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela participação nesse programa muito bom, que mostrou coisas boas, o Esperanto, o Instituto, a Evolução. Bonan nocton, para todo mundo. Tradução, boa noite. Boa noite. Essa foi fácil. Olha que Essa foi fácil, né? Nossa...